Para ouvir aqui o Van Dijk em relação à Europa, à condução aí de Christine Lagarde e dos riscos, inclusive, né, que a gente tem ali de inflação, até mesmo por conta ali dos conflitos que acontecem. Van Dijk, como que você enxerga aí de fato essa condução e os desafios ali para a região da Europa para Christine Lagarde? Bom dia, Fábio. Sempre um prazer escutar você e vê-lo. Paula, a questão da Europa. A Europa é estagnada, né? A Europa, nos últimos 15 anos, nos últimos 25 anos, ela andou muito par e passo com os Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, houve uma estagnação histórica centenária na vida dos europeus, em termos de PIB, inovação, uso e adoção de tecnologia, enquanto os Estados Unidos cresceu de uma maneira pujante, agressiva e muito rápida, né? Então houve uma grande diferença. Um ponto a ser ressaltado aqui é que a Europa tem uma produtividade, na média, muito inferior à dos Estados Unidos. E com uma produtividade menor, né, você tem um custo para todas as atividades, inclusive o custo social, porque a Europa, em sua maioria, é um grande estado do bem-estar. Isso é inflacionário, isso gera gasto público. Para vocês terem uma ideia, a relação o déficit nominal da França, que é uma das maiores economias da Europa, é extremamente alarmante em 5,5%. Para ser membro da Europa, da União Europeia e zona do euro, você precisa ter até 2% de déficit nominal. Então você está muito acima. Então isso tudo gera inflação e muita pressão. Agora adiciona a isso o custo com combustíveis e toda a cadeia de valor que combustível, principalmente gás natural e petróleo, impactam, especialmente porque a Europa fez um pacto com o demônio quando resolveu se abrir mão das usinas nucleares e ficar amiga do Putin, né? Em nome do mundo verde, em nome da ecologia, né? Fizeram um pacto com o demônio e isso impacta muito diretamente os estados europeus, que é diferente dos Estados Unidos, que é autossuficiente em petróleo. Quer dizer, então só isso já aperta muito o pé deles, né? Como o Fábio mostrou, o grande problema na Europa, e eu não acho que vai haver um repique inflacionário, mas a inflação ela está sempre com a cabeça de fora, olhando para dar o bote em você, que nem uma cobra. Está sempre olhando lá para dar uma cobra, porque uma economia menos eficiente ela tem tendência de ter um hiato produto com o teto mais baixo. É a mesma coisa do Brasil, é muito parecido com o Brasil. Nos Estados Unidos, o hiato produto, tudo indica, é muito mais alto do que a gente imaginava. E é por isso que consegue crescer e consegue, ao mesmo tempo, ter uma queda da inflação na direção dos 2% de meta. Então, o que acontece na Europa? Teve que cortar, de fato, taxa de juro. Os Estados Unidos ajudaram, foi uma oportunidade para eles. Como existe um viés de baixa na taxa básica americana, eles vão ter um espaço para poder fazer isso. Mas tem um limite, né? Como existe uma alta ineficiência em produção e social na Europa, por causa dos gastos governamentais, a inflação está sempre lá, pronta para dar o bote. Então a gente pode ter um repique. Eu não acredito no repique, mas o repique definitivamente é uma possibilidade. Eu quero voltar com vocês dois já. Fábio, você falou até de China, né? Agora há pouco você tocou ali no petróleo, só lembrando também, minério despencando também, despencou bastante diante destes estímulos anunciados pela China. O que o mercado de fato queria, né? Que a China não entregou? Por que esses estímulos ali na casa dos 4 trilhões não foram suficientes para conseguir acalmar ou trazer ali talvez uma confiança um pouco maior ao mercado, Fábio? 2 pontos, né, importantes. Primeiro, que veio muito menos do que o mercado acha o suficiente para chegar nos 5% e passar. E eu acho que essa semana a gente teve um dado muito importante que fica muito claro para o mercado o problema da China, que é uma coisa que o Van Dijk tem trazido aqui sempre, que é crucial. A Louis Vuitton reportou resultado ontem, o resultado dela foi muito abaixo do esperado nas vendas justamente para os asiáticos. E o principal cliente asiático da empresa, da marca, é o chinês, não só em casa,
como também nas viagens. O chinês é o povo que mais viajava e mais comprava e consumia. Isso caiu muito. Isso mostra que o chinês ele está numa situação tão ruim que nem o rico lá está gastando com bolsa, com viagem, com nada. O chinês está ilhado, está frustrado, está capisbaixo e pode vir dinheiro que for. O Xi não entendeu ainda que a coisa lá tem que mudar. Eles estão virando um Japão em termos de política financeira, de perfil de consumo, e o Japão é um bicho totalmente diferente. Então, assim, o Xi tem um grande desafio, e o mercado percebeu que é tudo fogo de palha, Paula, tudo fogo de palha. Vandique, agora há pouco, inclusive, você estava citando ali um exemplo, né, de um filme, me faz lembrar agora, até o Fábio falando sobre isso ali do Xi Jinping, Missão Impossível, né, a gente tem Tom Cruise ali como personagem, a gente estava falando agora há pouco, quem que vai conseguir aí, na tua visão, essa Missão Impossível tá mais aí, o Tom Cruise tá mais pro Xi Jinping ou pro Fernando Haddad conseguir convencer, de fato, o presidente Lula a cortar gastos? Olhando aí para os dois cenários, né, tentando trazer aqui uma comparação aos desafios ali, porque para a China também, Xi Jinping aí, com toda certeza, não está conseguindo convencer nada, né, tá colocando, injetando, mas de alguma forma a credibilidade não está sendo recuperada. Vamos lá, Vandique. Eu diria o seguinte, para mim, a maior preocupação como brasileiro é a China. O Brasil se amarrou com a China e está grudado pela cintura, né? E a dependência em qualquer atividade para que a gente possa ter, primeiro, entrada de moeda forte no Brasil, moeda, falando em dólar, né? Qualquer tipo de oscilação brusca com a China afeta câmbio. Afetando o câmbio, afeta a inflação. E afeta principalmente a Vale, que é a maior empresa no nosso índice. Quer dizer, tem um efeito cascata para a economia brasileira gigantesca. Esse é o grande problema de você se amarrar com um país ou uma única zona do mundo, né? Nós ainda não sabemos o desfecho do que vai acontecer no Oriente Médio. Isso pode dar uma pancada violenta, dependendo do ataque, a retaliação de Israel contra o Irã. De um lado, a Petrobras lucra com o aumento do valor do petróleo. Pelo outro lado, a inflação aqui, que já anda sempre margeando os 5%, vai passar de 5% com certeza. Quer dizer, tudo isso preocupa muito. Convencer o Lula é diferente. O Lula é um animal político, eu sempre digo isso. Quando a sua sobrevivência está em risco, ele faz até a carta para o povo brasileiro. Aliás, eu devo dizer aqui que nenhum outro presidente da República fez tanto superávit primário como o Lula fez. É assim que ele enganou o mercado financeiro, que votou em peso para ele em 2022. Ele foi o presidente que mais fez superávit fiscal. Quer dizer, ele sabe se persuadir. Quando ele teve a oportunidade de se tornar presidente e teve que escrever a carta ao povo brasileiro porque a inflação explodiu e o câmbio saiu dos esquadros, né? A gente teve uma oscilação muito brusca em 2002, que poderia inviabilizar a presidência dele, já começar com 2 pés esquerdos, né? Ele conseguiu se convencer de uma carta e teve Lulinha, Paz e Amor. O Lulinha, Paz e Amor, ele precisa voltar. Agora, convencer o Xi, que não tem nenhum tipo de pessoa ao seu redor, que possa dizer para ele, né, que as coisas não acontecem de acordo com o seu desígnio, todas as pessoas que pensam na China foram tiradas do entorno do Xi. O Xi se reúne com as seclas, pessoas que dizem para ele o que ele quer ouvir. E ele tem certeza que ele é o homem mais poderoso do mundo, absoluta. E isso é muito perigoso, porque na ausência de um processo democrático, onde você tenha um pêndulo dos dois lados, você tenha pesos e contrapesos, né? Mesmo que você tenha algo mais truncado, como no Brasil, que o Brasil é uma poliarquia, o Brasil não é uma democracia de fato, né? São raras as democracias de fato no mundo, mas a total ausência e o monopólio da informação, do poder e da capacidade de executar no Partido Comunista Chinês através dos amigos próximos do Xi,
Isso me preocupa muito mais. Isso me preocupa tanto com a questão de convencer de transferência direta de renda, porque a única maneira de fazer isso, conseguir fazer a reignição da economia chinesa, seria um processo parecido com o que aconteceu durante a pandemia de Covid, é dar dinheiro para as pessoas, garantir que os investimentos delas não vão perder mais do que uma espécie de fundo garantidor de crédito para os prédios e edifícios e casas das pessoas, que isso é muito caro, né? Estima-se que vai custar pelo menos 5% do PIB chinês, pelo menos. Quer dizer, é uma expansão fiscal gigantesca, mas isso aliviaria bastante a incredulidade do povo chinês com relação a sair às compras. Mas isso vai custar muito caro. Ou reformas econômicas e políticas, que são duas alternativas muito difíceis para uma pessoa que não consegue ver e não tem as informações necessárias para saber que a coisa vai mal. Quer dizer, o rei está nu, e o rei estando nu, a gente observa uma figura grotesca, né? Imaginem vocês o Xi Jinping andando nu pelas ruas de Pequim. É o que está acontecendo. Então, eu acho que o grande problema é convencer o autocrata de que ele precisa mudar.